Vamos debater. Pessoal, olha só, a corda tá esticando, mas que futebol que nada. Vou falar aqui, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito. Mas Diego Tavares, um inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas por quê? A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF uma investigação do Eduardo Bolsonaro por causa da sua atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E adivinha quem vai ser o relator? Alexandre de Moraes. A PGR também solicitou que seja tomado o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de que ele esclareça os fatos envolvendo o seu filho. A Procuradoria-Geral da República citou postagens em redes sociais e até entrevistas dadas pelo deputado. Segundo a Procuradoria, desde o ano passado, o Eduardo Bolsonaro vem, abre aspas, reiteradamente e publicamente, afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Muito bem. Diego Tavares, esticar a corda significa acelerar o carro em direção às sanções? Como fica essa questão? Parece que o Brasil e os Estados Unidos vão entrar em rota de colisão. Quero te ouvir. Olha, Capês, eu sinceramente não acredito que o governo norte-americano, pela sua seriedade, vá dar, enfim, ouvidos a esse tipo de narrativa que se encampa, infelizmente, tendo como protagonista o judiciário brasileiro. Fato é, ninguém, acho que ganha mais com essa situação do que o próprio Eduardo Bolsonaro. Se licenciou, está nos Estados Unidos, enfim, em situações normais de estratégia política poderia ser relegado a um esquecimento político, mas não. Vem o aparato estatal brasileiro e sabe-se lá, não estou aqui dizendo, cravando nada, mas com ou despido de interesses políticos e levanta a bola do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro dessa forma. Coloca ele sob os holofotes como um grande protagonista, como um grande interlocutor do governo norte-americano. Imagina só, basicamente o que a PGR está dizendo é que o filho do ex-presidente Bolsonaro tem condições objetivas, condições materiais de influenciar o governo norte-americano numa tomada de decisão seríssima que é a imposição de sanções contra membros da Suprema Corte brasileira. Enfim, me parece que, tal como muitos outros expedientes que são inaugurados, expedientes investigativos inaugurados no Supremo Tribunal Federal, esse é mais um que encampa uma narrativa política que tem finalidades meramente políticas também. Então, não vejo futuro para esse tipo de expediente, mas é sempre bom lembrar, né, o timing que esse tipo de coisa acontece. Nós estamos aí caminhando para o segundo semestre do ano de 2025, ano anterior às eleições que ocorrerão em 2026, que é quando justamente o tabuleiro político começa a se organizar para as eleições que se avizinham. Enfim, certamente isso terá reflexos no cenário eleitoral de 26, nós precisamos aguardar quais serão os primeiros desdobramentos aí desse inquérito. Meu querido Guilherme Mendes, será que isso aqui não pode tiro sair pela culatra? Será que isso não vai fortalecer ainda mais a posição de vítima do Eduardo Bolsonaro perante as autoridades dos Estados Unidos? Vamos lembrar que o Trump apanhou durante o governo Biden e depois acabou se elegendo. E que o Bolsonaro, só se fala em Bolsonaro, 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 e hoje, de acordo com a Paraná Pesquisa, ele ganharia do Lula no segundo turno numa eleição. Como você vê essa questão? Será que isso não é uma estratégia equivocada? Não vai fortalecer ainda mais a posição do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Mas, Capês, vocês partem do pressuposto de que há uma estratégia de um embate político entre o Procurador-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes, como agentes que estivessem, de alguma forma, atentando contra a família Bolsonaro, o deputado Eduardo e o ex-presidente Jair. O que, no meu entender, não guarda qualquer correlação. Não foi mencionado aqui, para mim é um fato gravíssimo, o titular da política externa americana, Marco Rubio, disse de público, que as chances de aplicação de sanções contra o ministro Alexandre são muito grandes. Isso é uma coisa sem precedentes. O Itamaraty imediatamente procurou enviar à diplomacia americana a mensagem de que qualquer tentativa de intervenção ou de punição ao membro da Suprema Corte brasileira seria um ato desastroso nas relações
seculares entre Brasil e Estados Unidos. Então, nós estamos vendo aqui situações inéditas, em que não é qualquer um, Marco Rubio é um dos 5 homens mais fortes do governo Trump, declara que as chances de, eventualmente, intervir na atuação de um ministro da Suprema Corte brasileira são grandes. Isso é algo que não tem precedentes. Então, é claro e é natural que a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, sobretudo para defender a nossa soberania, porque, de fato, o governo americano não tem nada a ver com a aplicação das leis brasileiras, muito menos em relação à atuação dos ministros da Suprema Corte, é natural que eles tenham, sim, uma postura reativa em razão dessa sandice, dessa declaração do ministro Marco Rubio. Então, quer dizer, é um capítulo muito preocupante, porque relações seculares, relações diplomáticas estão sendo colocadas em risco com base, aí sim, o Diego acerta quando ele fala em narrativas, porque essa narrativa de perseguição, essa narrativa de exclusão que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos atenta muito mais ao Brasil e a ele do que propriamente a algo que tem algum tipo de base fática dentro da atuação não só do Supremo, quanto do seu pai, que, como a gente aqui em inúmeros casos mencionou, respondeu sim a processos, a denúncias e não foi condenado em nenhuma delas, daquelas que eles próprios dizem serem orquestrações persecutórias. Então, eu acho que o deputado Bolsonaro deveria voltar para o Brasil, exercer o seu mandato, porque eu, se fosse eleitor dele, ou no caso, os milhares de eleitores que ele tem, devem estar muito insatisfeitos em o terem elegido para ele ficar nos Estados Unidos falando contra a democracia brasileira. Tá aí o conselho do Guilherme Mendes para o Eduardo Bolsonaro. Se ele vai ouvir, não sei. Meu querido Ricardo Rous, a origem dessa lei Magnitsky é uma lei da época do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, foi votada pelos deputados tanto do Partido Democrata quanto dos republicanos. Ela é de 2012 e ela é em homenagem a Sergei Magnitsky, que é um advogado tributarista russo morto na prisão. E ela pune aquilo que os Estados Unidos entendem como violação dos direitos humanos, ou seja, empresas que queiram negociar com a bandeira dos Estados Unidos devem seguir, segundo a lei Magnitsky, as regras sobre respeito a direitos humanos. Essa é a lei. Se ela se aplica ao caso ou não, vocês que debatam. Você acha que, nesse caso, pode fortalecer a posição do Eduardo Bolsonaro? Ou será que ele se intimida com essa instauração do inquérito? Capês, essa instauração desse inquérito pelo PGR só corrobora o discurso do Eduardo. Só mostra que Eduardo Bolsonaro estava certo quando lá atrás ele falou: corro o risco de ser preso, estou vivendo em um estado de exceção no Brasil, por isso vou ficar nos Estados Unidos e me licenciar do meu mandato. Naquele momento, após a fala de Eduardo Bolsonaro, a PGR correu, e disse: não, vamos arquivar isso aqui porque não tem nada a ver, e o ministro Alexandre de Moraes, então, arquivou isso. Agora, após a fala do Marco Rubio, nos Estados Unidos, dizendo que sim, que tinha grandes chances de uma sanção contra membros do judiciário brasileiro, citando exatamente a lei Magnitsky, aí agora a PGR faz abertura de novo de um inquérito. Você percebe o jogo político? Você percebe a politicagem? Ela está nítida nesse processo. Então, depois da fala de Marco Rubio, então a PGR foi lá e oferece a denúncia, que cai com quem novamente? Alexandre de Moraes, mais uma vez. Então, é um processo que está correndo realmente sem nenhum resquício político, não é verdade? Pois é, corrobora completamente a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que estava certo e que vem fazendo nos Estados Unidos um trabalho que representa, sim, os seus eleitores. Os eleitores de Eduardo Bolsonaro querem exatamente que ele faça o que ele está fazendo, defendendo a nossa liberdade. Sergei Magnitsky era um advogado que fez críticas ao governo russo. Na época era o Medvedev, né? Não era o Vladimir Putin. E ele disse que havia muita corrupção no governo. Ele sofreu uma prisão preventiva. Foi decretada a prisão preventiva. Ele ficou preso 358 dias em prisão preventiva e morreu na prisão antes de ser julgado por complicações de saúde. Em razão disso, em 2012, foi aprovada essa lei que pune empresas que negociam com autoridades responsabilizadas por violação dos direitos humanos. Essa é a lei Magnitsky. Muito bem. Meu querido Felipe Monteiro, qual a sua avaliação? Essa a investigação é um ato jurídico, se justifica? Qual a sua visão? Capês, é até difícil falar, né? Primeiro que é o seguinte, né? Eu concordo em termos com o que o Ricardo colocou aqui. Na minha opinião, não cabe à Procuradoria-Geral da República
ficar fazendo esse tipo de expediente contra Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, na minha opinião, de forma legítima, para ir atrás daquilo que ele acredita, não é? E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você pega, por exemplo, a acusação que o Eduardo Bolsonaro está sofrendo da Procuradoria-Geral da República é coação no curso do processo. No meu modo de ver, ele não tem capacidade de coagir o processo no Brasil, né? Até porque a Corte do STF ela é autônoma e independente e está decidindo, né, sem nenhum tipo de coação, né? Segundo ponto, possível obstrução e investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, no meu modo de ver, não cabe à PGR fazer esse tipo de denúncia, né, contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, muito me assusta alguns fatores. Ao fazer a denúncia à PGR, não cabe ao Alexandre de Moraes ser relator do caso em que ele mesmo, né, pode sofrer a sanção dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky. Né? Não tem nenhum sentido o próprio relator decidir eventual situação como essa. Se é crime você ir para órgãos internacionais reivindicar algo que você quer, é crime também o que fizeram, né, o Partido dos Trabalhadores e outros políticos quando for à Corte Internacional, falar contra a questão do Lava Jato, né, denunciar o tal lawfare. Né? Então, naquela ocasião, ninguém falou nada. Né? Então, tem vários pontos que eu vejo com uma certa dificuldade de entender essa situação. Outro ponto importante, né? Eventual sanção vai ser contra o Alexandre de Moraes, não vai ser contra o Brasil. Então, não é nada contra o STF e o Brasil no sentido geral, né? Agora, o que o Guilherme falou é verdade também, né? Na minha opinião, é um absurdo você achar que uma decisão da Justiça do Brasil e do STF pode ser fruto, né, de eventual revisionismo nos Estados Unidos, né? Isso é contra a soberania do Brasil, né? Mas aí você achar que o Eduardo Bolsonaro tem condição e tem força de fazer com que mobilize a instituição dos Estados Unidos para punir o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, em relação à decisão, é achar que o Eduardo Bolsonaro pode muito mais do que efetivamente ele pode, né? Então, eu acredito nas instituições dos Estados Unidos, né? É um país democrático. Eu acho que eles vão conseguir, de forma interna corporis, resolver a situação sem influenciar a questão no Brasil. Pois é, mas vamos lembrar que o Karim Khan, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional, entrou na Lei Magnitsky e renunciou quando ele incluiu o Bibi Netanyahu por crime de guerra. Muito bem, então os Estados Unidos aplicam mesmo essa lei.